Olá, sou o professor Nivaldo Lourenço. Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, da Faculdade de Tecnologia Internacional, FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação acadêmica dos nossos alunos de Gestão Pública, em Curitiba e em todo o território nacional. Não tem conotação ideológica ou partidária. Entretanto, analisamos assuntos de interesse da academia e da comunidade sob o ponto de vista social, econômico e político. É transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. Neste primeiro bloco, trataremos do tema Marketing Pessoal, com a professora Ariadne Zipin. Olá, obrigada pelo convite, professor Nivaldo. Professora Ariadne é especialista em ensino superior, graduada em Marketing e Propaganda, professora da FATEC Internacional em Marketing, presidente da Associação Brasileira de Defesa Cívica e consultora de marketing da Mentor Consultoria. Professora, antes de nós iniciarmos o nosso assunto marketing pessoal, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. O que vem ser hoje a Associação Brasileira de Defesa Cívica? Pois é, a Associação Brasileira de Defesa Cívica, ela nasceu por uma necessidade da comunidade. A comunidade nem sempre sabe os direitos que ela tem. E quando ela sabe, ela não sabe como agir. Então, nós criamos essa associação há 6 anos com o intuito de mostrar à comunidade os direitos e mostrar também os deveres, de uma forma lúdica. Então, nós temos trabalhos em escolas, mostrando para a criança o que é certo, o que é errado, a ética. Então, a gente vem com o intuito realmente de informar e defender essa comunidade. Ótimo. Nós estamos aí num processo eleitoral e nós, todos os cidadãos e cidadãs, provavelmente assistem os programas e muitos nem assistem, não querem nem saber de programa. E muitos desses cidadãos são candidatos e eles se preparam. E aí eu lhe pergunto, professora, eles se preparam de um conhecimento de marketing pessoal? E aí então eu pergunto para a senhora, o que vem a ser o marketing pessoal? Pois é, essa é uma grande dúvida e uma grande confusão, porque quando a gente fala em marketing pessoal, vem à mente 2 coisas, ou política ou roupa. Marketing pessoal é como eu vou me vestir ou como eu vou falar para vender um produto que não é tão bom quanto alguns políticos, não vamos citar nomes aqui, né? Mas o marketing pessoal não é isso. Ele é uma estratégia, como o próprio marketing, pessoal. É um planejamento estratégico. Então, você não vai mentir sobre quem você é. Você tem que ser aquilo que você é, mostrar o teu diferencial competitivo e ser vendido no mercado pelo lado bom, mas pela credibilidade e pela realidade do produto. Então, não é a falsidade política como as pessoas confundem. Então, eu pergunto, para que serve, então, o marketing pessoal e para quem serve? Por exemplo, para mim, marketing pessoal resolveria alguma coisa, professor? Você não precisa de marketing pessoal. Aliás, todo mundo precisa de um toque ou outro, mas a gente foca no lado profissional. Nós mostramos na academia, em empresas, nós focamos para o lado profissional. Mas ele vai para o lado social, familiar, sentimental, ele reverbera. Por quê? Ele serve no mundo hoje, onde está tudo muito igual, as pessoas se vestem de formas iguais, mesmo estilo de roupa, mesmo tipo de pensamento, assistem os mesmos filmes, leem os mesmos livros. Como que eu vou me diferenciar no mercado se eu sou igual ao profissional que está do meu lado? Então, em que eu sou boa? Eu preciso descobrir isso. Existem formas de descobrir dentro desse planejamento. Eu descobrindo no que eu sou boa, eu vou trabalhar sendo diferente no mercado com isso. E isso vai agregar muito valor para a minha carreira.
E como que a pessoa, ou profissional, ou político, ou não político, até a pessoa que está lá no seu dia a dia na comunidade, que tenha um trabalho comunitário, o próprio gestor público, como é que ele descobre isso? Como que ele pode se descobrir como uma pessoa que pode usufruir deste marketing pessoal? A senhora acabou de falar, entre aspas, que o marketing não pode ser mentiroso. Verdade. Mas nós aí assistimos muitas, até propagandas, que a gente vê que a gente olha e a gente não acredita naquilo ali que a gente está assistindo. Pô, aquilo ali é mentira. Não, aquilo lá pode ser verdade. Como é que esse marketing você mostra assim, ó, esse marketing é verdadeiro? E como é que eu, como cidadão, que queira participar e utilizar desse marketing, consigo transmitir isso? A confusão vem que você está confundindo marketing pessoal com propaganda enganosa, né? A propaganda enganosa é aquilo que você se transforma por um determinado tempo e a máscara cai. O marketing pessoal é a construção, o planejamento estratégico pessoal, aonde você galga, você tem a missão, a visão, os objetivos, diferenciais competitivos, o produto, o preço. Então você tem todo um planejamento aonde, como você não está construindo em cima de uma mentira, a tua máscara não cai. E as pessoas começam a perceber que aquilo é real. Mas quando que eu percebo que eu preciso ter esse marketing pessoal? É uma pergunta assim, muito subjetiva, porque existem vários casos. O mais comum eu trabalho numa empresa, eu tenho um conhecimento do meu trabalho muito grande, tenho um potencial, tenho força de vontade, eu não chego atrasado e a pessoa que trabalha do meu lado fica no computador o dia inteiro, não vai atrás de estudo, não faz uma pós-graduação e ela sobe para o cargo de gerência. Quer dizer, não é que ela seja melhor do que eu, talvez eu não consiga mostrar esse diferencial ou no que eu sou boa. Então, o meu posicionamento é a forma que o mundo está me vendo. Então, voltando para a propaganda política, para a propaganda dos homens e mulheres que querem hoje ser aí gestores públicos, seja no executivo ou seja no legislativo. A propaganda de políticos pode ser considerada a boa utilização do marketing pessoal? Olha, pode, desde que o político esteja sendo fiel com aquilo que ele está passando. Então, ele está falando realmente o que ele vai fazer, ele está se mostrando como é. Nem sempre ele ganha a eleição mostrando quem ele é, ou só aquilo, entre aspas, porque ele não pode aumentar muito para não prometer o que ele não vai cumprir. Olha, um exemplo que me perguntaram esses dias é em relação ao telefone celular. Tem candidato que tem um telefone celular durante a campanha e que você já sabe que é só durante a campanha. E tem candidatos que colocam no cartão o telefone celular que ele tem há 4, 5, 6 anos. E com a esperança de que se ganhar, o celular continue o mesmo. Então aí, por pequenos detalhes, a gente já vê qual é o approach com o meu eleitor. É só temporário, onde eu mostre que eu estou dando um contato direto para ele? Ou realmente eu quero esse contato e disponibilizo o meio para ele me encontrar nesse tempo, antes e depois da eleição? Quer dizer que o contato também através de cartão de visita, ou o número do celular, ou uma outra comunicação, também é um meio de marketing. Claro. Pessoal. E o cartão de visita ele é imprescindível. É uma dica que eu dou até para quem não está trabalhando, tem um cartão de visita. Quem está, óbvio, mas quem não está, tem um cartão com nome e telefone. Tem e-mail, coloca e-mail. Não tem, o nome e um telefone. Porque amanhã você está conversando com alguém, construindo o teu networking, que é um dos fatores principais do marketing pessoal, e a pessoa, então me dá teu telefone. Aí você vai catar na bolsa qualquer pedaço de papel, papel de bala, papel de chocolate, uma caneta, não tem caneta, quer dizer, a pessoa já viu que você não é uma pessoa organizada, não está preparada para aquele cargo. É diferente você tirar um cartão do bolso com o teu nome, teu telefone e dar. Então você não perde oportunidades no mercado. Existem profissionais que mais utilizam do marketing pessoal? Existe alguma área de profissionais que mais utilizam disso para até o próprio desenvolvimento da carreira profissional? Ou não? Qualquer carreira
Qualquer pessoa, até esse exemplo que a senhora citou, se eu estou desempregado, tenho meu cartãozinho, olha, aqui está, sou o Nivaldo, sou professor, preciso de um emprego. Qualquer profissional precisa do marketing pessoal. Os profissionais que mais procuram, eu não vou dizer por profissão, mas são aqueles profissionais que almejam sempre algo melhor, um cargo melhor, uma posição melhor, um salário melhor, eles se preocupam mais com isso. Então, a dona de casa precisa de marketing pessoal? Claro, porque ela vai se sentir melhor com ela vai saber o que ela quer, ela vai ter o objetivo dela, não é porque ela não está trabalhando em casa, é administradora do lar, que ela não precisa. Como um alto executivo de empresa, não é porque tem muito dinheiro ou que tem várias empresas que não precisa também do marketing pessoal. Você precisa se posicionar no mercado conforme a sua aspiração. E como é que nós podemos, a senhora, vou dizer nós, não, quem vai dar a dica é a senhora, não sou eu, né? Qual seriam algumas dicas que a senhora daria para os nossos alunos que estão nos assistindo, para a comunidade que está nos assistindo, enfim, para os telespectadores? Uma dica para utilizar bem o marketing pessoal. Algumas dicas, e as principais o networking. O networking não pode começar após a faculdade. Agora eu me formei, eu não tenho ninguém, não conheço ninguém para mandar meu currículo, para conseguir uma vaga melhor. Não, começa com teus amigos da faculdade, onde trabalham, o que fazem, conheçam. E não é só puramente com interesse. Conheça o ser humano, conheça a pessoa, ajude, porque uma mão lava a outra. Então, você faz o bem para as pessoas sem interesse, amanhã isso está voltando para você. Dicas de utilização de internet, isso é fatal. As empresas cada vez mais estão procurando na internet informações sobre os funcionários ou os possíveis funcionários. Então, o profissional, o estudante, passa por uma entrevista, passa por dinâmicas, passa por várias avaliações. Aí passou, perfeito, a empresa pede para ele aguardar que vai dar uma resposta. A empresa entra num site de relacionamento que tem, a pessoa está com fotos pouco profissionais, frases tipo, bebi a noite toda, adoro festa, faz 5 dias que eu não durmo. Não é contratado, porque não adianta você chegar na empresa e mostrar aquilo que você não é. Lá atrás a gente consegue verificar, nós como empresários conseguimos verificar. Outro fator são o próprio MSN. Ninguém precisa saber se você está feliz, se você está triste, se você saiu, se você ficou com não sei quem, se você reprovou, se você adora o professor, se você detesta o professor. Use a internet em seu favor, do lado profissional. Então, se o meu posicionamento é ser um executivo de sucesso, eu tenho que agir como executivo de sucesso. Não posso dar brecha para mostrarem que eu não sou uma executiva de sucesso. Então, professora, o que é o network? O que é isso? Network é uma rede de relacionamento, mas não é uma rede de amigos. Os amigos podem fazer parte do meu network, mas não é uma rede de amigos. É uma rede onde eu conheço você, que pode me ajudar em determinado ponto, que pode me dar uma indicação. E é muito importante. Às vezes você está precisando de um médico em casa, com urgência, você não conhece nenhum, mas você conhece alguém que possa te indicar. E assim facilita muito a vida da gente. 80% das vagas de trabalho não chegam em jornais, não chegam em empresas de RH, em sites, é através de indicação. E as principais vagas de gerência, vagas executivas, são indicações. Então, se você não tiver esse hábito de construir a tua rede de relacionamento, a dificuldade para você crescer profissionalmente ela é maior. É claro que às vezes nós somos convidados para um evento ou outro evento e a vontade é de ficar em casa, assistindo um filme, saindo com os amigos, mas não dá para fazer isso, porque o teu concorrente, o que vai concorrer pela tua vaga no mercado, ele está lá, ele está trocando cartão, ele está trocando informação, ele está conhecendo gente e amanhã ele vai ser indicado para a vaga que você seria. E isso não só para o setor privado, para o setor público também. Então, se um cidadão, hoje ele é um servidor público, né? E ele pretende alçar aí uma secretaria municipal, uma secretaria de Estado, uma diretoria de uma autarquia, ele tem que estar
nesta rede de relacionamento no setor público, mas também no setor privado, não é isso? Claro, ele é bem relacionado. Então, às vezes eu preciso mudar de setor, de área dentro do setor público. Como eu vou fazer? Com relacionamento. Por que entre duas pessoas, por que vão escolher a mim e não ao outro? É um relacionamento. E você é consultora de marketing, né? Como nós falamos no início. E você me contou que você desenvolveu um sistema, e esse sistema é STA. O que vem a ser o STA? Como funciona isso? E nas suas consultorias, esse sistema que você então pensou, estudou, né, está aplicando? Claro. Isso acaba mostrando, o sistema STA, ele mostra o que a gente falou até agora. Porque o que é o S? É o ser. Não adianta eu não me conhecer, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, quais são meus medos, meus objetivos, as metas que eu tenho. Aí eu sei quem eu sou, para não cair no lado político de eu mostrar aquilo que eu não sou, né? Eu sei quem eu sou, e daí eu chego aqui e falo assim, professor Nivaldo, olha, eu sou uma pessoa super animada. Eu sou super animada. Então, com essa tristeza toda? O T é o transparecer. Então eu falo, olha, eu sou super animada, vamos lá, eu tenho que transparecer que eu sou animada. Se eu não sou animada, eu pego um lado positivo meu, que é um diferencial meu, e mostro. Mas não adianta eu falar assim pra você, olha, eu sou uma pessoa super ética, vamos fazer alguma coisa aí. Eu tô mostrando que eu não sou. Então eu tenho primeiro ser, que é o S, depois transparecer, que é o T, onde ele confirma que eu tenho que aparecer realmente o que eu sou e não fazer política. E depois o A. O A é o aparecer, que é a parte do network, é a parte dos eventos, é como eu estou me posicionando. Então o sistema STA. Sem o sistema STA é difícil, é quase impossível fazer esse planejamento. Porque se você faz um planejamento em cima de um produto que você não conhece, não vai dar certo o planejamento. Se você conhece o produto, você apresenta no mercado um produto, mas ele não aparenta aquilo que é, não dá certo o planejamento. Se você faz um produto, ele aparenta o que é, mas você não mostra para o mercado, você também não vende produto. Então você tem que ter esse triângulo do sucesso. Professora, eu sou professor, é o ser. Eu vou transparecer, mas eu não sou apresentador. E aqui eu estou apresentador. Como é que funciona isso então? Você está apresentador, mas você está sendo apresentador. Dentro de você, você já tem aquela facilidade de conversar com as pessoas. Você é um professor, você fala, você entende o que as pessoas estão falando. Você busca conhecimento em cima das entrevistas que você tem. Tá? E não é longe do que você é, não. Talvez você ainda não tenha passado por isso, mas se você aceitou o desafio, ele faz parte de você. E aí vem o aparecer, o relacionamento com os professores da faculdade. Um exemplo, não sei se isso poderia valer como exemplo do STA. Professora, chega lá na sua consultoria uma pessoa que pretende ser um gestor público. Chego aí lá. E aí eu começo a dizer minhas características para a senhora, é isso? Você começa a perguntar para mim quem você é, da onde que você veio, qual é o seu meio, né, o que você quer transparecer. Porque o marketing, queira ou não queira, eu posso estar errado, a senhora, por favor, me corrija. O marketing, ele vai mostrar um produto, como a senhora disse aí, ou uma pessoa, mostrar o ponto positivo desse produto, dessa pessoa. E eu posso chegar lá na sua consultoria e começar a dizer quem eu não sou, quem eu não transpareço. Como é que você descobre isso? Nós fazemos um diagnóstico. Nem sempre o que a pessoa fala é aquilo que ela é, mas existem formas do consultor perceber se aquilo é fato ou não. Então é como um psicólogo que a criança chega lá e fala, olha, minha mãe gosta de mim. Faz um teatro e a criança está mostrando que a mãe só bate nela. Então a criança fala uma coisa e o psicólogo sabe que é outra. Quando as pessoas chegam, realmente é aquela coisa, marketing pessoal, vou ter que me abrir para consultora,
Mas se você quer desenvolver um produto de sucesso, tem que abrir. Eu preciso conhecer esse produto. Eu estou escrevendo um livro que chama Você é um Shampoo. E diz exatamente isso. As pessoas, parece triste quando a gente fala isso, elas são um produto do mercado. Você está na prateleira profissional e o consumidor, que é o dono da empresa ou no setor público, vai ficar entre esse e esse. Como você, como um shampoo, que tem uma embalagem, você tem um rótulo, você tem uma marca que você tem que construir e você tem que conhecer ali dentro, como que eu, como consultora, vou desenvolver um produto que eu não conheço. Então, eu vou vender água falando que é shampoo. Quem vai ser prejudicado nisso? A própria pessoa. Então, a pessoa pretende realmente ter sucesso e quer a consultoria, porque a consultoria eu vou até a casa da pessoa, a gente analisa guarda-roupa também, analisa eventos, a pessoa passa, olha, eu fui convidado para esse vale a pena, esse não vale a pena. Então, existem técnicas para a gente realmente ver o que as pessoas não estão querendo falar. No livro, Você é um Shampoo. Bom, muitas vezes nós vamos ao supermercado comprar o shampoo. Muitas vezes, muitas pessoas já têm a sua marca de shampoo. Vou usar o nome do seu livro aí. Daí você vai pelo cheiro. Esse está mais cheiroso do que esse. Eu vou ficar mais perfumado do que esse. O marketing pessoal seria isso também? Claro, porque nós somos escolhidos. Essa é mais simpática que aquela, essa conhece mais do que aquela, essa é mais rápida, mais ágil, essa estudou mais, essa conhece mais gente. Tá? Porque hoje até o networking é um fator decisivo numa empresa. Nem sempre você tem todo o conhecimento adquirido ainda, mas se você tem uma rede grande de contatos onde você possa levar consigo para a empresa, isso facilita. Qual é a forma que a gente escolhe um shampoo no mercado? É pela marca? Ótimo, a minha marca é Ariadne Zipin. Vamos construir uma marca forte desse profissional, desse estudante. No ambiente público, algumas pessoas se destacam. Você fala o nome de determinadas pessoas e elas são conhecidas em todos os setores, mesmo que não tenha cargo de diretoria ou presidência. Elas são conhecidas. É a construção da marca. Agora, nós temos que cuidar que a construção da marca é step by step, passo a passo. Para construir uma marca ruim, é rápido. Para construir uma marca de credibilidade, é devagar, como um shampoo. O shampoo não vai para o mercado já tendo sucesso. Ele tem os passos para ser seguido. Como a senhora falou aí do setor público. No setor público, nós temos muitos homens e mulheres que são conhecidos pelo seu marketing pessoal não muito positivo, negativo. Como é que como é que essa pessoa procura a senhora, conta o que lhe aconteceu, por que ficou negativo o marketing dele, pessoal, e ele quer melhorar isso junto à comunidade. Junto ao município, junto à região, o estado que o elegeu a um cargo eletivo. Nós não fugimos do sistema STA. Primeiro, o ser. Ele quer mudar e quer que o mercado veja que ele é um produto diferente. Por quê? Simplesmente para valorizar a marca ou tem alguma coisa por trás disso? Isso faz mal para ele, não faz? Nós passamos pelo ser, passamos pelo transparecer e daí passamos pelo aparecer. Então não adianta eu simplesmente colocar uma notinha no jornal falando, não, fulano é um amor de pessoa, ele não fez aquilo. Coloco pessoas dando depoimento que ele é um amor, a família adora, os amigos adoram, ele é uma pessoa querida. Isso é propaganda enganosa. E para construir, tirar essa imagem negativa e construir uma positiva, leva tempo. Tem passos para serem seguidos, mas é possível, desde que a pessoa tenha realmente esse interesse. E aí eles procuram a sua consultoria, a senhora falou que tem passos, no caso o cidadão tem que seguir esses passos. E aí eu lhe pergunto, a vida pessoal também acaba tendo reflexos do marketing, certo ou errado? E como que isso é percebido? E aí a senhora pode já indo para as nossas considerações finais. Certo. Na verdade, o marketing pessoal, ele interfere do lado sentimental, do lado familiar e social, porque toda mudança, caiu uma gota aqui, ela vai repercutir. Então, se eu mudo a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me apresentar, a minha forma de ser, realmente ele vai dar detalhes diferentes no resto do meu ambiente, né?
Então, realmente, a mulher chega mais bonita, mais vestida, feliz com a vida, cabelo bonito, começa a fazer a unha, começa a estudar, está batalhando por um objetivo, o homem vai ficar mais feliz. Então, ele muda realmente todo o ambiente social, familiar. Professora Ariadne, agradecemos a sua presença no nosso programa. Quem quiser entrar em contato com a professora Ariadne é Ariadne, com D mudo, Zipin, com 2 P's, @abdcbrasil.com.br. Muito obrigado, professora. Obrigada pelo convite. O seu sucesso profissional exige mais que uma simples formação. É preciso diversidade. A pós-graduação da FATEC Internacional, administrado pelo IBPEX, leva para todo o Brasil mais de 120 cursos, com mensalidades acessíveis para que você tenha opções de escolha e facilidade de acesso. Pós-graduação FATEC Internacional. A nossa diversidade faz a sua marca profissional. Garanta já sua vaga. 0800 702 0501. Retornamos ao Gestão Pública em Debate, um programa do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da Faculdade de Tecnologia Internacional, FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Nesse segundo bloco, o nosso tema será Gestão do Meio Ambiente, com o professor Rodrigo Berté. Tudo bem, professor Nivaldo? Tudo bem, professor. Professor Rodrigo Berté, pós-doutorando em Ciência e Tecnologia da Marinha, doutor em Meio Ambiente, foi secretário municipal do Meio Ambiente do município de Fazenda Rio Grande, foi assessor do Ministério do Meio Ambiente no governo de Fernando Henrique Cardoso, atualmente é conselheiro nacional do Meio Ambiente, professor da FATEC Internacional e consultor da Petrobras. Professor Berté, hoje falamos muito em meio ambiente, falamos muito em questões ambientais, né? Então, por que falar tanto nisso hoje? Olha, professor Nivaldo, primeiro é uma satisfação estar aqui no seu programa e queria dizer para o senhor o seguinte: hoje a questão ambiental não é mais uma questão voltada somente ao movimento ambientalista ou aqueles grandes movimentos internacionais que tratavam do tema. Hoje, em se tratando de questão ambiental, nós temos que pensar nas nossas ações, nas ações individuais também, as ações que envolvem o consumo consciente. E em se tratando de questão ambiental, nós também temos que entender que não somente o poder público é responsável por essas ações, mas quando nós tratamos de questão ambiental na comunidade, no bairro, a sociedade civil, nós estamos trabalhando a prática da cidadania. Tanto é que hoje, uma das grandes informações que você tem é que hoje nós temos que trabalhar a questão socioambiental, não dissociada nem a questão social e ambiental, muito pelo contrário, nós não podemos ter essa visão. Então o tema hoje, gestão ambiental na comunidade, gestão ambiental no poder público, gestão ambiental na empresa, é um tema de vanguarda, haja visto que nós estamos no ápice do aquecimento global, e as pessoas cada vez mais estão preocupadas. Afinal de contas, o que está acontecendo com o clima? O que está acontecendo com o planeta? Se nós continuarmos com o modelo que nós temos de desenvolvimento, até onde que a civilização poderá ir? O senhor falou do ápice do aquecimento global, né? Hoje nós estamos discutindo isso em todo local que nós vamos, fala-se dessa questão.
como é que o poder público vem encarando essa questão que é de extrema importância para o nosso mundo, né? Não o nosso país, o nosso mundo. Com certeza. Aqui no Brasil, nós temos algumas ações que começaram na Eco Rio 92. Essas ações, elas prevêem, primeiro, a prática da gestão ambiental brasileira, que até 1992 nós não tínhamos ainda a cara da gestão ambiental no Brasil. Nós tínhamos, com a entrada do processo de redemocratização, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, nós começamos a discutir a política nacional do meio ambiente aqui no Brasil. E com a Eco Rio 92, que foi no governo Collor, com a entrada no governo de José Lutzenberg, que começou a discutir a agroecologia, as questões ambientais, o Brasil passou a tomar uma consciência maior do processo de gestão ambiental. Quais as contribuições da gestão ambiental brasileira no processo de aquecimento global? Primeiro, nós temos que entender que a gestão pública do meio ambiente aqui no Brasil, ela ainda não é encarada com grande seriedade. Infelizmente, nós vemos algumas prefeituras que a questão da gestão ambiental é o menor orçamento. Ou seja, nós não temos que ter uma gestão fiscalizadora, porque se essa gestão começar a fiscalizar o industrial que apoiou a campanha de um determinado político, se começar a fiscalizar aquele problema naquela empresa que patrocinou a campanha do atual prefeito ou do atual governador. Então, hoje, para alguns gestores públicos, a gestão ambiental ela é vista da seguinte forma: nós temos que ter a gestão ambiental porque alguns convênios nacionais ou internacionais dizem que o município, o Estado, a União deve ter um bom sistema de informações ambientais. Mas alguns municípios e alguns estados realmente estão fazendo um trabalho bacana. Nós vemos trabalhos como no estado do Paraná, como no Rio de Janeiro, São Paulo, e todos os estados da federação têm contribuído com isso. Porque hoje há uma pressão também da opinião pública, dos formadores de opinião, os intelectuais, junto à gestão pública ambiental, de que o poder público realmente o faça. E eu acho que nesse sentido nós estamos caminhando para, quem sabe, no futuro chegar num processo de excelência. Aproveitando que o senhor falou de alguns municípios, eu tive a oportunidade de visitar um município aqui da região metropolitana de Curitiba. E eu levei esses alunos até o lixão. Eu não sei se usa o termo lixão ainda hoje, professor, mas eu estive lá. E, por incrível que pareça, eu fiquei assustado. Era um terreno, no final da conversa, da visita, eu perguntei, e daí, esse terreno é de quem? Ué, é particular. O terreno é particular. E eles fazem covas, buracos, e colocam tudo lá dentro. Aí, nós estamos tratando da questão ambiental. O senhor falou da questão, não é mais social, é socioambiental. Temos exemplos positivos, como o senhor mesmo disse, alguns estados, o próprio estado do Paraná. Mas como é que nós vamos trabalhar essa política? Como é que o gestor público... E tem uma outra questão que eu gostaria de colocar para o senhor. Tem municípios que o próprio orçamento público ele é muito pequeno. Né? E como é que se trabalha isso? Bom, uma das questões importantes é o seguinte: o Brasil hoje, em termos de federação, nós temos apenas em torno de 18,5% das 5.400 cidades brasileiras que possuem aterro sanitário. Grande parte delas são lixões a céu aberto, como esse que o senhor visitou. O lixão a céu aberto, ele contamina lençol freático. Quando nós tratamos de gestão socioambiental, nós temos os catadores que muitas vezes vão até o lixão para recolher plástico, papelão, para geração de renda. E muitas vezes estão se machucando ou se ferindo com pérfuro cortante, com material hospitalar, com alto grau epidemiológico. O que acontece hoje? Hoje, qualquer planta de aterro sanitário tem um custo muito elevado. Os municípios estão optando pelos consórcios. Ou seja, vamos unir esse e aquele município, que são áreas limítrofes, são características semelhantes, e vamos tentar trabalhar esse processo. Então, hoje uma planta de aterro sanitário ela é muito cara para o município sozinho encarar esse processo. E sim se tratando da grande parte dos municípios que ainda vivem do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM, e que a grande maioria dos municípios brasileiros vivem disso. Então, a questão maior é como trabalhar isso. A ideia é trabalhar num processo consorciado. Por que o recurso do meio ambiente é o recurso mais baixo? Muitas vezes perde até pelo recurso da cultura, ou uma outra secretaria, ou um outro departamento na prefeitura. Por quê? Primeiro, quando o gestor é eleito, ele define prioridades. As prioridades da maioria dos gestores públicos no Brasil é saúde e educação. E agora se trata muito da questão, em função do plano diretor, de organizar a sua cidade.
Né? Então, nós vemos, por exemplo, quando eu era secretário, meu orçamento era 0,5% do orçamento geral. Aí eu consegui mais 0,25% e fiquei muito feliz. Eu fiquei com 0,75% do orçamento e podia fazer muita coisa. Você já imaginou se eu tivesse um pouquinho mais? E agora, se nós fizéssemos uma pesquisa hoje em todo o Brasil, eu acredito que menos de 10% tem 1,5% de orçamento dos municípios brasileiros para tratar da tutela ambiental, que é a proteção do meio ambiente. Pois é, e a gente anda pelas cidades, o senhor mais ainda, porque o senhor está no meio, né, da questão ambiental, a gente vê aí muitos rios poluídos, principalmente nessas grandes cidades, o próprio mar, a própria, né, quando a gente vai nos alguns litorais brasileiros, não só os brasileiros, vamos falar do Brasil, mas não só os brasileiros, aquela poluição. Como é que a gente cuida disso? Como é que o gestor, não somente o gestor público, como o senhor falou, né, mas como é que a gente tem que cuidar? E nós sabemos que a gestão ambiental é um tema muito importante, né? Mas os municípios ainda relutam em criar, por exemplo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não sei. Com certeza. E uma das questões importantes, professor Nivaldo, é o seguinte. Nós temos um superávit populacional hoje. A população cada vez está crescendo mais. Quanto mais população, mais resíduos são gerados. Né? Para você ter uma ideia, até um tempo atrás falava-se que um cidadão gera aproximadamente meio quilo de lixo por dia ou 700 gramas. E eu contesto porque cada indivíduo hoje gera praticamente mais de 80 quilos de lixo por dia. Porque o lixo que eu estou falando é o quê? Se nós formos no banheiro e urinarmos, nós temos 8 litros de água tratada, mais a quantidade em ml, que não tem retorno. Se você for tomar um banho de 10 minutos, se for uma ducha, semelhante a duchas de hotéis, nós teremos um banho de 10 minutos que vai gastar mais de 160 litros de água tratada, incluindo o quê? Se for usar um shampoo e um condicionador, você tem metais pesados, você tem éter, você tem detergentes e solventes. Passou de 80 quilos. Passou de 80 quilos. Então, o que acontece? Nós temos um superávit populacional e um déficit de investimentos públicos para saneamento básico, para uma série de questões. Hoje, politicamente, se fala muito, por que eu vou investir em saneamento? Se a população tem um vício que já vem, não é de agora, mas vem do Brasil República, ditadura e agora o processo de redemocratização, no processo Brasil democrático, daquela questão, eu voto no político na obra que eu enxergo. Alguém enxerga saneamento básico? Alguém percebe as manilhas que estão enterradas para a rede de coleta de esgoto? Aí o que acontece? As políticas públicas hoje, elas não são organizadas no sentido de que o que é para Curitiba tem que ser igual para Porto Alegre em termos de exigência legal. Se o Ministério das Cidades hoje vai enviar um recurso X para o município e exige do município que aquela malha viária que vai passar naquela avenida ou aquele loteamento deve ter saneamento básico e a contrapartida vai ser o investimento, e por que os municípios não fazem se isso é uma questão legal? Aproveitando esse questionamento que o senhor faz, o senhor é Conselheiro Nacional do Meio Ambiente. Qual é o papel do Conselho Nacional, então, do Meio Ambiente? Não é formatar as políticas? Com certeza. Uma das questões importantes, professor Nivaldo, é o seguinte. O Brasil tem um arcabouço imenso de legislação ambiental. Nós temos a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que é a melhor legislação do mundo. A partir de 1998, do dia 12 de fevereiro de 98, toda a ação, o ato lesivo ao meio ambiente se tornou crime aqui no Brasil. Não é mais aquela ação civil que o camarada fazia um termo de ajuste, pagava uma cesta básica ou um trabalho voluntário, beleza. Hoje não, responde criminalmente. Numa reincidência que não precisa ser do mesmo crime, vai preso. Não tem mais direito à fiança. Nós temos o Decreto Federal 379 de 99, que aplica a pena de pecúnio, que começa com 5 mil e termina com 50 milhões de reais. Nós temos a melhor legislação ambiental do país. O grave problema é a aplicação da legislação. Todos os meses, de cada 2 em 2 meses ou cada trimestre, o Conselho Nacional do Meio Ambiente se reúne para editar resoluções de qualidade ambiental. Resolução não é lei, mas tem força de lei. É um caráter legal, um princípio legal. Nós temos uma série de legislações. O problema é que o poder público, e nas nossas conversas com prefeitos, com governos, e na época que eu assessorava direto o ministro, nós conversávamos diretamente com os governadores, com os prefeitos dos 5.000, quase 400 municípios, se eu não estiver enganado, em todo o nosso país. Mas a questão maior é, por exemplo, o seguinte:
o pensamento de alguns prefeitos. Se eu tenho um déficit na educação e na saúde, e eu tenho aquele dinheiro mínimo que já é do Fundo de Participação dos Municípios, eu vou investir na saúde e na educação e não vou investir no meio ambiente. Aí você pega a grande parte dos municípios hoje que não tem certidões negativas nem do Tribunal de Contas do Estado e nem do Tribunal de Contas da União. Como é que você vai receber um recurso federal para isso? Não tem. O ano passado, o Ministério das Cidades apresentou um edital para que os municípios recuperassem os seus lixões e criassem um sistema, pode ser um aterro simples ou um lixão controlado, de 999 mil para cada município. Apenas 40 municípios da federação apresentou o projeto. Por que apenas 40% eles não têm o conhecimento? Não, tem 40 municípios. 40 municípios. Por que somente 40 municípios apresentaram o projeto? Eles não conhecem os projetos? Eles não sabem o andamento dessa burocracia estatal? Eles não vão à procura? Não tem um técnico no município específico para estar vendo essa questão? Veja só, hoje no nosso país, se nós formos ver em algumas regiões, vamos falar de algumas regiões, geralmente o cargo do secretário, do diretor do meio ambiente é um cargo comissionado. Muitas vezes é uma pessoa que não entende da pasta. É aquela pessoa que transferiu tantos votos na eleição e o prefeito tem que acomodar. Então acomodou ele como secretário do meio ambiente ou como diretor do departamento de meio ambiente. Então, primeiro, não tem o conhecimento de causa, não conhece. Segundo, não busca as informações adequadas. O Ministério deveria divulgar mais também. Existe a falha do Ministério também. Deveria divulgar mais. Alguns municípios nem sabem que o município que tenha menos de 50 mil habitantes ou menos de 25 mil habitantes, a contrapartida do município é muito menor. É muito menor. Porque hoje a preocupação de alguns municípios é assim, eu vou conseguir R$1 milhão para um determinado projeto, mas eu vou ter que dar 250 mil de contrapartida e eu não tenho esses 250 mil. Mas isso é nos municípios maiores. Os municípios menores, a contrapartida é menor, muitas vezes é 1% de contrapartida, ou nem tem a contrapartida, e essa contrapartida, se o município não tem orçamento para isso, ele pode buscar parceiros, pode buscar parceria. Mas aí envolve o planejamento, envolve o projeto, e o que cai os municípios, a grande parte dos municípios brasileiros caem hoje? Contratar determinadas consultorias, que quando vão desenvolver um projeto é cópia, cola, e quando o projeto chega lá, esqueceram até de mudar o nome do município. Então, esse é o grave problema e o entrave em todo esse sistema hoje. Nessa experiência que o senhor teve de 7 anos como secretário municipal do meio ambiente, no município próximo a Curitiba, né, e foi assessor do Ministério do Meio Ambiente, qual que é hoje a sua visão em relação ao sistema ambiental brasileiro? Olha, professor Nivaldo, o sistema ambiental brasileiro hoje, ele, com a chegada do novo ministro, Carlos Mink, a tendência é sofrer uma mudança no sistema. Primeiro, há uma necessidade do processo de descentralização acontecer. Ou seja, com o advento da Constituição de 1988, foi realizado o famoso Pacto Federativo entre a União, Estados e municípios. A União passa alguns serviços da União para o Estado e o Estado passa alguns serviços do Estado para o município. E inclui isso o meio ambiente. Porém, o processo de descentralização para alguns governos aqui no Brasil, eles olham como o seguinte, se eu passar o meu serviço do Estado para o município, eu vou perder uma fonte de arrecadação. Porque o processo de licenciamento tem que ser pago. Então eu vou perder uma receita. Como é que eu vou perder essa receita? Então a maioria dos governadores, ainda nesse processo de descentralização, eles não querem, porque estão perdendo uma grande fatia. Porque o licenciamento ambiental, os estudos de impacto ambiental e as avaliações têm um custo. E esse custo, no momento que eu repasso o serviço para o município, eu perco essa arrecadação. Então, segundo a estratégia desse novo ministro, é a descentralização acontecer até 2010. A tendência é essa. Marina Silva já sinalizava para esse processo. Sarney Filho já havia começado também. O porém é a resistência que os governadores têm de perderem as suas receitas. Então existe pressão política aí. Ah, com certeza. Na questão da gestão ambiental. Com certeza. Com toda essa pressão política, né? E o que nós tratamos de grandes obras, hoje tem o PAC, né? O PAC, ele interfere, tem alguma interferência, tem recursos para o meio ambiente, como é que está isso? Olha, veja só, o que aconteceu? Com o plano de aceleração do crescimento, o governo viu um entrave muito grande no Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, uma morosidade no processo de licenciamento das grandes obras. É o caso das hidrelétricas, das malhas viárias e uma série de grandes projetos governamentais. O governo imediatamente, isso na época da ministra Marina Silva,
dividiu o IBAMA, que o IBAMA é o órgão executor das políticas do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente só planeja, o IBAMA executa. Dividiu o IBAMA em Instituto Chico Mendes. Qual é o papel desse instituto? O Instituto Chico Mendes, que agora é um órgão ligado ao IBAMA, é o órgão responsável pelo licenciamento das obras do PAC num princípio de celeridade. O que é celeridade? Acelerar o processo de licenciamento. Tanto é que existia um desconforto entre a ministra Dilma e a ministra Marina Silva, porque a ministra Dilma queria acelerar as obras imediatamente. A ministra Marina Silva dizia, não, nós temos um princípio da precaução, nós temos que ver as questões de licenciamento ambiental, quais os impactos ambientais daquela grande obra, daquela grande hidrelétrica. Então discutiu-se, dividir o IBAMA e ter um instituto que fosse trabalhar justamente para as obras do PAC. O PAC hoje é um grande programa governamental que, além de recursos para o saneamento básico, existem recursos também para o tratamento e disposição final do lixo. Quando eu fui secretário em Fazenda Rio Grande, quando eu assumi a secretaria, a Fazenda Rio Grande tinha 0% de tratamento de esgoto. Eu consegui, lógico, com as minhas intervenções junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao governo federal, nós conseguimos mais de 60 milhões de reais. Nós temos 63% de saneamento básico na Fazenda Rio Grande de esgoto tratado hoje. Hoje tem isso. Mas por quê? Porque nós fomos buscar, nós fomos atrás. Nós temos hoje todas as indústrias da região metropolitana de Curitiba, todas tratam seus resíduos. Isso no passado não acontecia. Mas depende muito da vontade política de buscar esse recurso. Hoje nós vivemos um problema grave em se tratando de Curitiba e região metropolitana, que é a disposição do lixo. O nosso grande aterro sanitário está com praticamente a vida útil encerrada. E vai encerrar nos próximos meses por aí. Aonde nós vamos depositar o lixo? Qual é o custo de uma planta hoje de disposição a nível de aterro para atender as 2.700 toneladas dia que vai para o aterro sanitário da Cachimba? São quase uma modelagem de quase 60, 70, 80 milhões inicial. Só para a parte de terraplanagem e a impermeabilização com a manta de PAD. Então hoje há necessidade dos governos discutirem mais, buscarem recursos. O dinheiro tem, o recurso tem. Mas há necessidade de haver uma vontade política maior, e agora nós falamos no processo político maior, para que isso realmente se concretize. Esse problema do lixo em Curitiba, região metropolitana, do aterro sanitário, como é que pode ser resolvido isso, o senhor que é doutor em meio ambiente? Nós temos alguma receita? Tirando, claro, todo esse processo de discussão, de reuniões, né, com os nossos gestores públicos. Né? Qual é a solução aí? Tem solução? Muitos falam em consórcio, outros falam que não tem que ter consórcio, licitação, abre processo, fecha processo. Como que é essa briga? E aí o senhor falou, está vencendo, 6 meses. E agora? Eu acredito que eu já estou ouvindo que esse está vencendo já há algum tempo atrás aí. Com certeza. Mas, professor Nivaldo, veja só. Eu sou conhecido do meio ambientalista como eco-chato e biodesagradável. Certo? Por quê? Primeiro, eu fui uma das pessoas que entrei com ação civil pública contra o consórcio do lixo de Curitiba. Entrei na Justiça Federal, porque imaginei que entrar no Estado teria alguma interferência política e eu preferi entrar na Justiça Federal e consegui impedir a primeira licitação. Por quê? Porque eu percebi que praticamente as cartas estavam marcadas. Ou seja, existe alguém que faz a gestão do lixo hoje e esse alguém faria novamente e eu não queria que eu fizesse. Porque o sistema e a planta de lixo hoje de disposição final aqui é arcaica, é atrasada, me perdoa a expressão. Nós temos que evoluir ao invés de regredir. Nós temos que evoluir. E eu entrei com essa ação civil pública contra esse processo e consegui ganhar uma liminar na justiça. Há dias atrás eu perdi essa liminar, porque o consórcio é muito mais forte do que o professor Rodrigo Berté, com certeza. Aí envolvem grandes grupos, Camargo Correia, Odebrecht, Andrade Gutierrez, grandes consórcios, certo? Eu perdi nessa ação, mas recorri ao tribunal na região sul, que está sendo julgado. Mas agora o senhor me perguntou, existe técnica, existe modelagem? A Prefeitura de Curitiba, o consórcio, já vem discutindo isso desde 2002. Eu fiz parte do consórcio, fui membro do consórcio e me retirei porque não concordava. Se desde 2002 se discutia que a Cachimba vai desativar, por que não se planejou algo e não em cima da hora como está chegando agora? Esse em cima da hora me dá a entender, professor Nivaldo,
que existe algo que está em cima da hora, então eventualmente alguém vai decretar calamidade pública e já existe uma área específica preparada para tudo isso. É o que eu imagino que venha acontecer. Então nós, como sociedade civil, como formadores de opinião, como educadores, nós temos que mostrar hoje para o nosso aluno, para o nosso acadêmico, para a sociedade civil, que as coisas muitas vezes não são como elas aparecem por aí. E nós temos que criticar, e justamente eu tenho comprado brigas muito grandes, tenho perdido muitos espaços por causa disso, mas não vou deixar de lutar com certeza. Bom, professor, vamos falar um pouco da Amazônia. Né? A internacionalização da Amazônia é um tema aí que nós semanalmente está nas revistas, nos jornais, enfim. Tem sofrido pressões por parte dos ambientalistas. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, é um problema grave, professor Nivaldo. Para o senhor ter uma ideia, no mês de março deste ano, eu fui para Boa Vista, Roraima, junto com o pessoal da Polícia Federal, receber sangue de Yanomami que foi traficado em biopirataria por laboratórios dos Estados Unidos. E aí, em função de uma grande questão que trabalhamos junto ao Itamaraty há muitos anos, conseguimos a devolução do sangue dos Yanomamis. Por que o sangue dos Yanomamis? Hoje, se tratando de desenvolvimento genética, a própria genética, o próprio genoma humano, quanto mais primitiva for a raça, melhor a consanguinidade para a pesquisa. Então nós, por exemplo, eu, o senhor, vocês que estão nos assistindo, nós somos miscigenados, nós somos uma grande mistura. Nós temos alemão, italiano, polonês, uma grande mistura. E algumas raças primitivas aqui no Brasil não se miscigenaram ainda. Por isso o interesse de pesquisadores lá de fora devia entrar nesses aldeamentos indígenas, com aquela conversinha muitas vezes religiosa, ou etc. e tal, e fazer o tráfico de sangue, ou outros tráficos que estão acontecendo em Oriximiná, no Pará, próximo à divisa com a Guiana Inglesa em Lete, em Pacaraima com a Venezuela e vários locais. E pela primeira vez nós conseguimos a devolução. Porém, a Amazônia hoje, no processo de internacionalização, vem acontecendo duas coisas. Primeiro, pessoas comprando muitas áreas de terra na Amazônia que não são brasileiros. Mas por uma questão de soberania nacional, se eu sou estrangeiro, eu não posso na Amazônia comprar 10 mil hectares de terra, ou 50 mil. Mas eu encontro um laranja, um caboclo marajoara que nunca viu R$1.000 na mão, ou nem R$5.000, e vou dizer, olha, você compra, vai ser no seu nome a área, porque as terras são terras devolutas, são terras da União. Mas num determinado período que você colocar uma fazenda, uma propriedade, você vai buscando o registro do imóvel com um determinado tempo, que é o uso capião. Pode ser de 5 anos a 10 anos. Então nós temos que tomar muito cuidado. O projeto CIVAM não funciona aqui no Brasil. As nossas fronteiras, nós temos áreas limítrofes com a Colômbia, com a Venezuela, com as Guianas. Nós temos várias áreas limítrofes que não têm fiscalização. Eu conheço porque eu já conheço todas elas, eu já fui em todas elas. E infelizmente nós estamos vivendo essa situação. Esse tema meio ambiente é um tema que, se nós ficarmos aqui, nós vamos além do nosso tempo. Nós estamos chegando ao nosso final, mas para as suas considerações finais, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. É possível construir no setor público uma gestão ambiental democrática e participativa? Com certeza, professor Nivaldo, é possível, e vou dizer para vocês o seguinte, além de que é possível nós revertermos o caso do aquecimento global hoje. Na gestão pública, envolve o poder público tem que construir a gestão ambiental participativa com a comunidade, com a sociedade civil, chamar as ONGs para dentro da prefeitura e começar a discutir uma gestão participativa e ter um conselho municipal atuante, não que ele seja apenas consultivo, mas deliberativo. Assim, consequentemente, nós vamos ter uma gestão participativa e o pleno exercício da cidadania. Professor Rodrigo Berté, agradecemos a sua presença. O tema importante sobre a questão do meio ambiente. Convido o senhor novamente para ver, para nós darmos continuidade, porque o senhor estava falando agora do CIVAM, nós temos que explicar o que é o CIVAM, né? Então o senhor já está convidado futuramente a participar do nosso programa novamente. Agradecemos a presença e quem quiser entrar em contato com o professor é rberté@fatecinternacional.com.br.